Mas eu acho que a gente ainda está em tempo de lutar contra a apropriação total da nossa imagem e da nossa voz pelas Big Techs. Né? Como que é Ainda isso? estamos... Como que é o tipo de contrato que você assina Passo para por, o Vitor. por uma hora, por exemplo? Passo para o Passa Vitor. agora O para o Matheus Vitor. vai fazer uma novela. Quando ele assina lá, ele tá liberando para a novela usar aquilo só naquela vez que passa a novela, ou no Reprise, ou em outras plataformas, ou no mundo inteiro? Como funciona isso? São duas coisas diferentes. São Vamos falar direito disso, autoral, depois a gente fala de inteligência artificial, essa coisa da voz e da imagem que me preocupa, assim, essa desconexão, né? Aí, só complementando a coisa do celular presente, tem escolas que proíbem, né? A maior parte das escolas tem Por proibido. favor, por favor, proíbam escolas. Na Finlândia, acho que não pode. Tem a educação na Finlândia toda muito cuidado com isso. Eu dou aula em graduação, mas tem muito tempo que eu não estou em sala de aula de graduação. Então eu não tenho tido a experiência de estar numa sala sem ninguém me olhando, só aqui. Eu não sei como está sendo a vida dos meus colegas na faculdade. E no curso de Direito, imagina, né? Imagina que loucura isso, né? Mas vamos lá. Como é que funciona um contrato com os artistas? A primeira coisa que eu queria trazer aqui para você, Vilela, e para o público. O artista está sempre numa situação de vulnerabilidade. E aí trazer de novo a etimologia, que eu adoro brincar com a etimologia. Vulnerabilidade vem de uma palavra que é vulnus, que é o ferido, aquele que tem a condição de ser ferido. Então, vulnerabilidade é a condição daquele que pode ser ferido. O artista está sempre em condição de vulnerabilidade do ponto de vista contratual, do ponto de vista da profissão dele. Então, se ele é um escritor, quem dá o contrato é a editora. Se ele é um ator, quem apresenta o contrato é a TV, ou a produtora, ou a empresa de streaming. E por aí vai. Então, sempre é o mercado, a indústria e as empresas que dão as condições, né, e dão as cartas e as condições negociais. E eu posso apostar com você. O Matheus está aqui, a gente pode trazer todos os atores do Brasil, todas as atrizes. Nenhum ator, nem nenhuma atriz vai assinar um contrato com uma empresa de TV, com uma emissora, com uma empresa de streaming, com uma produtora, tirando a cláusula de cessão de direitos dele. Nenhum. Nem aqui, nem em nenhum país. A gente teve uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, a discussão da Scarlett Johansson, que brigou com a Disney, você lembra? Né, a Disney com a Marvel, né? Qual que era a briga? Ela queria o quê? Ela fez o Viúva Negra e tinha negociado parte do que ela ia ganhar com a bilheteria. Tá. Uma coisa chamada theatrical rights, que é o direito decorrente do cinema ali. E veio a pandemia. Então o advogado começou a falar com a turma, olha, vocês não vão fazer no cinema, uma parte do dinheiro da Scarlett é do cinema. Por isso que a gente fez o contrato assim, olha lá, olha lá, olha lá. A Disney e a Marvel fizeram uma manobra, o cara ficou meses falando com eles, o advogado. Fizeram uma manobra e lançaram o filme no streaming, alavancando o streaming da Disney Plus. Então ganharam uma puta de uma grana, fizeram isso, e o presidente, acho que da Disney na ocasião, não quero aqui falar coisa errada, mas acho que o presidente da Disney ganhou um bônus assim milionário. E isso em detrimento do acordo que tinha sido feito com a Scarlett. Alguém podia dizer, pô, mas não estava previsto no contrato. Sim, pandemias não costumam estar previstas no contrato. Hecatombes nucleares também não. Né? Então o contrato e o direito tem que servir também à realidade dos fatos. Tem realidades que não se imagina. Sabe, não quero mudar o assunto, mas tem um pouco a ver com o X, com o Starlink, etc. Ninguém imagina que vai ter um grupo empresarial universal que vai ter uma forma de se comunicar com o mundo todo e que também vai passar por satélites e que também vai passar por energia elétrica e etc. Então você tem que pensar se as empresas estão relacionadas ou não, né? Mas vamos lá, voltando. Essa cessão de direitos, ela sempre se opera. Então, como é que... Sempre teve isso. Sempre teve. Então, como é que funciona o audiovisual? O Matheus precisa ceder os direitos dele como ator, eu como roteirista, você como diretor, e o Lenin é o produtor audiovisual que recebe todos. O trilheiro, o cara que vai fazer a trilha. Não, ele é o que recebe, ele tem tudo. Ele é o dono, entre aspas. Ele é o dono. Ele é o produtor, ele recebe todos os contratos. Então, a sessão do meu trabalho é para ele, a sessão do trabalho dele é para ele, a sessão do trabalho, da prestação de serviço, da imagem, etc. Tudo aí está vinculado. Não é só a sessão do trabalho, né? Dos direitos futuros sobre isso. Aí se ele tem tudo, ele faz a obra circular. Porque ele pega esses direitos todos, ele pega uma TV lá na Austrália e diz,
você pode usar o meu filme, você pode usar a minha novela, você pode usar a minha novela na Alemanha. Então as TVs fizeram isso, a Globo, Record, etc. Recebiam os direitos e podiam licenciar. Então o contrato para quem recebe, para quem assina, é transferência de direito, cessão. Né? Você cede o seu contrato. E aquele que tem Não tudo... precisa nem autorizar. Não precisa autorizar, já está autorizado na hora Só ligar para ele e falar, ó, eu Não, posso já vender foi. para outra... Não, Já foi. Não, exatamente. Posso vender e tal, que não é venda, é licença. É, licença. Né? Aí ele licencia. Não, mas todo mundo fala isso, no mercado fala isso, não é um erro, né? Então, o que acontece? Ao longo dos anos foram surgindo novas formas de uso. E para as novas formas de uso, tem que se pagar. Tem que se compensar porque não estava previsto. VHS, Certamente, né? No passado. certamente ele assinou algum contrato que diz lá que ele cede todo o trabalho dele para as modalidades futuras tecnológicas a serem inventadas. Que ainda não foram inventadas. Que não foram inventadas. A lei diz que não pode, a lei proíbe. Nossa. Então essa cláusula é nula de pleno direito, como a gente fala no direito. Se é contra a lei, nessa circunstância, ela é nula. Então, o que o Matheus faz? Alguém vai dizer para ele, mas você assinou o contrato? Claro que eu assinei, senão eu não trabalhava. É. Então, se você tem um contrato que a condição para você trabalhar é você assinar sem negociar, esse contrato é de adesão, é o que a gente tem com o banco, é o que a gente tem com cartão de crédito, com aplicativo. Você diz, mas eu não estou de acordo. Por isso que a legislação, por isso que o sistema jurídico prevê circunstâncias para cláusulas que são assim. Então, não é possível negociar. O que acontece com o streaming agora, por exemplo? Não estava prevista essa forma de utilização. Então, a primeira novela que ele fez, ou um artista que fez na década de 80, 90... janela a gente tinha? Tinha o cinema, ia para TV a cabo. TV a cabo e TV aberta. Não, aí depois eu acho que VHS. VHS. E depois TV a última, TV aberta. depois de ano. É verdade. Com muito sucesso, se fizesse isso. Era isso. Agora não. Era Agora isso. é cinema e streaming. Mas olha só, eu lembro, quando eu era criança e adolescente, tinha as locadoras, eu lembro das primeiras vezes que... Ô, tempo bom, né? É. Sexta-feira, Que a vamos sua lá, multa, multa era por não rebobinar. cara, se não rebobinar o real, né? Outro dia eu vi um meme sensacional que alguém botou lá no Instagram dizendo assim, tem uma foto de um disquete. Aí a pessoa diz assim, que legal, o cara imprimiu em 3D o símbolo de salvar. Nossa, cara! Muito sensacional, né, cara? Acho que eu vou perdendo a conexão. Tipo, total. caiu a ficha, hein? Caiu a ficha. O moleque acabou, não cara vai repete saber. nem sabe o que é caiu a ficha, né? Não sabe nem o que é. Mas me perdi, cara. Agora eu me perdi. Não, a gente tava falando desse negócio de que as coisas nem foram criadas. Eu falava Claro. que o ator antes fazia pro cinema É isso. e depois ia pra televisão. É isso. Tá. Então, o streaming não tá nesse meio do caminho. O streaming É uma coisa nova. é 10 anos, vai. Né? Vamos ver aí. Eu acho que é isso. Né? Numa potencialidade começando Vê ali. pra gente o Netflix. Também até chegar aqui, mas... Mas você imagina o seguinte, não estava previsto isso. O que a gente tinha na década de 90, internet comercial em 96, no Brasil ela começa em 98. Né? Eu estava ali me formando em direito. Era internet. Eu escrevi um livro em 2002 que era Internet, Dados Pessoais e Privacidade. Eu analisava se o spam era uma violação de direito de privacidade. Se o cookie era... Imagina, se o empregador podia olhar o e-mail que era no provedor e tal. Sabe? Trouxe coisas totalmente ultrapassadas, né? Foram todas atropeladas, né? Ó, aqui no Brasil, ela surgiu em 2011, 5 de setembro de 2011. Portanto, 13 anos, né? Então, surgiu, né? Mas não... não E agora, depois da pandemia, que o streaming virou... Né? Nós vamos pensar o seguinte, o contrato que o cara falava, internet, vale para streaming? Para mim não vale. Internet é muito genérico. Então eu vou te dar um spoiler. O SBT, por exemplo, vou falar. Claro. O SBT manda uns recibos para os artistas que trabalharam, aí agora estão lançando aí SBT... exatamente, no streaming. Aí eles mandam um recibo para o artista e diz assim... você vai receber um valor tal, porque você fez a novela tal, e isso é exibição pública e internet. Comunicação ao público e internet. Aí eles mandam para mim, eu digo, peraí, comunicação pública e internet são coisas muito abertas. Comunicação pública é um conceito, tudo bem, no direito autoral. Pública? É quando você tem uma obra que é levada ao público. Então a exibição é uma comunicação pública. Na música é você tocar música num ambiente público. No audiovisual se chamaria exibição pública. Só isso, audiovisual.
Então ele vai lá e põe esse contrato. Aí eu digo lá pro setor deles, olha só, se você está pagando R$3.000 para o artista, você tem que dizer o que é comunicação ao público e o que é internet. Porque a lei diz que as modalidades de exploração são diferentes. É uma obrigação sua. A resposta é, mas o jurídico disse que é assim. Tá, mas então você está forçando o artista a fazer uma coisa que ele não quer. E o que é internet? Porque internet pode ser liberação para facilitar a circulação no YouTube. É uma coisa. Outra é ele fazer uma plataforma de exploração de tudo que foi produzido pelo SBT, utilizar ali pagando 2 mariolas para o artista, que é o caso. Entende? E dando 2 mariolas pro artista. Então, assim, não pode, cara. Eu era pode. pago pela veiculação da minha imagem, que é tudo que eu tenho para vender. A minha imagem e a minha voz. Áudio, visual. Tudo que eu tenho para... Quando eu faço um comercial para alguma coisa, eles não estão me pagando para aquelas 2 horas que eu estou gravando o comercial. Estão me pagando pelos 6 meses ou 1 ano. Aqui eu vou ficar com a minha carinha ligado àquela marca, inclusive me impedindo que outras marcas venham e me paguem para eu também representá-las. Hoje em dia, eu fiz um programa de calouros, eu fui ver a temporada anterior para ver o que né, para me familiarizar, e aí eu vi a apresentadora fazendo comercial. Eu falei, ué, mas tá fazendo comercial? Isso foi temporada passada. Não, o comercial vai ficar aí. Eu falei, como vai ficar aí? Eu vou ficar para sempre, então, com a minha cara vinculada a esse produto? Sim, mas depois de um tempo ninguém mais acessa. Mas tá todo mundo fazendo assim. Tá todo mundo. Então, assim, olhou para trás, a gente já tá empalado com uma coisa que é básica. É básica. E eu tô um outro exemplo que o Jesse lá do Breaking Bad, enfim, não sei o nome do ator, Aaron alguma coisa, por favor, Lenny. Pra gente. O Lenny que não é Lenny também, pra ver o Jesse que não é Jesse, por favor. Exatamente. E o Kratos daqui do lado também não é Kratos. Valeu. Botou lá. Botou, né, que a Netflix veio com... Aaron Paul. Aaron Paul, pronto. Ou Paul Aaron. Aaron Paul. Aaron Paul. Botou, assim, a Netflix não pagou 1 centavo pelo Breaking Bad. O Breaking Bad foi feito pela HBO há 8 anos atrás. A Netflix foi lá, não sei o que. Feito pela... Perdão. Não é... E assim nascem as fake news, peço perdão. Mas enfim, foi produzida por um streaming X. É a mesma do Walking Dead. E reproduzida 8 anos depois pela coisa Y. E aí ele não recebeu nada. Falou, não me pagou 1 centavo. O primeiro comentário com zilhões de curtidas era: também não ganho 1 centavo por um trabalho que eu fiz há 8 anos atrás. E aí eu comentei embaixo, falei, o seu patrão também não. Porque a grande questão é que tem alguém ganhando muito para reexibir o Breaking Bad por causa do Aaron Paul, por causa do outro maravilhoso. Pessoas assinam o streaming por causa dos atores, por causa dos personagens, por causa da história. Então os atores, os personagens e a história não são remunerados. Ou minimamente, ou equitativamente, né? E outra coisa. AMC? Eu tô tentando achar aqui, mas eu acho que é a AMC mesmo. É engraçado. Se para a empresa é um ativo comercial, por que não é para o criador, para o artista? Se é um ativo intelectual, né, como eles chamam na economia, por que não é para quem participou do processo criativo? Se a gente começa com isso. Eu achei que, os principais atores, pelo menos, eles estão... Fizeram a transição ali, a sessão contratual e não aconteceu isso. É isso. AMC, né? É isso que está acontecendo. Estão se multiplicando as formas de explorar o nosso trabalho e ganhar em cima disso, porque tem comercial, porque tem isso, porque tem aquilo, tem tudo. E portanto, dividindo a nossa, né, fazendo o contrário para a nossa parte. E você viu o que ele falou, olha o exemplo que ele usou. O cara foi lá e disse, mas eu também não ganho de um trabalho que eu fiz, né? Aí ele falou, o seu patrão... Seu patrão também não. Seu patrão também não, mas tem uma questão aqui. Não inventaram um sistema? Não tem um sistema que é para remunerar os criadores? Para estimular? Ou não vai existir mais? Se não vai existir, vamos refazer o pacto. Mas ele existe. Outro dia eu escrevi um livro exatamente sobre isso. As Big Techs, o que elas querem, as grandes empresas com a questão da ferramenta? Elas querem retransformar um pacto civilizacional, civilizatório. Elas querem dizer o seguinte, não importa como foi no passado, importa daqui para frente que eu posso usar tudo que está no mundo para recriar novas obras. Mas quem está decidindo são essas grandes empresas. Não tem um acordo
Se não tem um acordo, não tem um pacto Já civilizatório. leu o Instagram, o que você tá assinando lá? Ah, cara, nem tem como, né? Mas você já leu? Outro dia eu consegui recebo tirar a umas coisa da coisinhas. inteligência Ah, sim, você tá artificial. falando da cláusula da inteligência artificial? Não, Ah, essa eu tirei, essa eu tudo que tirei. você tá colocando lá. Essa eu tirei, as outras não. cara. As outras Eles acho que podem não dá usar pra a tirar. parada lá Eu agora gerencio as fotos, né? Gerencia as fotos que você quer usar. E eu vou sempre desmarcando as que eu já usei e marcando novas. Eu uso, aí desmarco. É isso. Agora, uma coisa que eu queria assim, complementar talvez, e depois falar do caso do... Como é? Daquele do Viva. Acho que aquele é legal a gente falar. Eu Vamos posso lá. falar aqui. Tá, mas por favor. queria dizer uma coisa que é assim, Essa discussão, imagino que tá acontecendo em vários lugares. muitos lugares. Ela é universalizada. Por isso a greve dos atores nos Estados Unidos. Só que o Brasil está atrasado. Primeiro que a nossa discussão no Congresso está paralisada. Porque as grandes empresas não querem discutir, as big techs e as TVs não querem discutir com os criadores publicamente sobre a remuneração. Existe um nome para esse direito. Chama-se direito de remuneração compensatória. Ou seja, Tem nome e sobrenome. É assim, é como se fosse o seguinte: já que vai se usar, paga-se independente do contrato. E é isso. As leis mais, digamos assim, mais atuais, né? A do México, melhor dizendo, Colômbia, Chile, etc., a Espanha, essas leis prevêem o seguinte: independente do contrato assinado, o artista terá direito a receber uma remuneração compensatória. É só isso que precisa. Independente do contrato. Não obstante o contrato assinado, se quiser ser mais juridiquês, não é? Ou o contrato não afasta um direito que é irrenunciável e inalienável. O que precisa fazer é o seguinte: garantir o contrato, garantir a cessão de direitos, a circulação da obra, mas só que o artista é pago pelo trabalho dele. E o trabalho se encerra na produção. A partir daí, essa obra pode ser uma goma, eu ia falar uma marca, mas pode ser uma goma, jujuba, né? uma jujuba, mas pode ser uma coisa absolutamente gigante, pode ser essa geladeira, Sim. pode se agigantar. Então, assim, toda a indústria cultural se fortalece e lucra quando você tem grandes obras que eles transformam em produtos e que se transformam em ativos comerciais e todo mundo ganha dinheiro. Por que o criador não pode ter uma parcela? E é aí que entra a entidade de gestão coletiva, que é essa que eu dirijo, que ele faz parte, que a Bel Coutinho é a presidente, vice-presidente é a Glória Pires. O que acontece? A associação de gestão coletiva vai até o usuário, que é a grande empresa, e diz: você tem que pagar para os artistas. E nós vamos dividir de acordo com a participação nas obras que você vai dizer para nós quais são. Essa lógica, que é complicada do ponto de vista tecnológico, hoje é fácil de fazer. Né? Porque hoje todas as plataformas de streaming, inclusive, você abre ali, acho que na Prime, você abre e ele diz qual é o ator que está na cena. Sim, então, sim. hoje é muito simples. Né? Tempo de tela, o que era sabe muito tudo. difícil, hoje é tudo fácil. Né? Então, assim, por que não se paga? Porque não se quer diminuir os lucros, não se quer admitir o sistema jurídico, não se quer admitir o direito dos artistas. E aqui não é vitimismo, tá? É justo, cara. É justo.